E aí, meu querido e aí, minha querida, tudo bem com vocês? Vamos começar aí mais uma live semanal, a live de número 29. Até o momento tem 29 lives gravadas. Se você ainda está assistindo as aulas, está ali nos módulos introdutórios, veio aqui assistir a live para ver como é que é a live gravada, tenha o costume de assistir pelo menos uma live por semana. As lives elas têm um tempo um pouquinho maior de duração, né? Tenta ter esse compromisso com você, que é bem legal ver aí as nossas lives. E também tente participar ao vivo. É muito bom participar das lives ao vivo, porque você pode tirar dúvida aqui comigo, tá? O áudio fica aberto, não fecha o áudio de vocês. E aí vocês podem se sentir à vontade para tirar dúvidas. E a aula de hoje, ela vai ser sobre o quê, meus queridos? Sobre uma coisa que é muito polêmica no inglês, uma coisa que os alunos ficam, meu Deus, professor, e agora? O que que eu vou fazer? Sendo que eu vou dividir em duas aulas, tudo bem? Então, sem fazer muito mais suspense, a nossa aula vai ser sobre o verbo to get. Me dê um feedback aí, todo mundo vendo a minha tela, tudo certo? Sim, Maravilha. Então, bora lá. Então, o verbo to be é um dos verbos mais utilizados em inglês. Eu vou até ler aqui o que eu escrevi. Ó. O verbo to be tem vários significados em inglês e pode ser utilizado em diversos contextos diferentes. Ah, Giovanni, mas isso deixa mais difícil. Não olhem pelo pior lado. Aluno tem o costume de olhar tudo pelo pior lado. Olha pelo melhor lado. Eu não vou precisar memorizar 20 palavras para dizer uma coisa, 50 palavras para dizer uma coisa. Por quê? Tem o verbo get, que vai ser o corte de caminho. E o que acontece? Vai se tornar mais fácil a partir do momento que você mantém a constância. Eu estou até fazendo um e-book, já vou falar aqui para vocês, que estude apenas 15 minutos por dia. E aí eu falo lá como é que você faz para estudar inglês 15 minutinhos. Se você manter a constância, o verbo get não vai ser seu inimigo. Seu inimigo é você. O inglês não é seu inimigo é você. Enfim. Por isso, ele é um verbo essencial para aprender inglês, tudo bem? Então, é essencial que você saiba o verbo to get. Qual que é o principal significado do verbo get? Aqui, como diz no número um, o seu principal significado é pegar. Eu até lembro, na época daquela música do Michel Teló, Ai, se eu te pego, né? I, if I get you, né? É assim, porque eles não têm um I get you. Aí se eu te pego, né? If I get you. Então, get é pegar, certo? Pegar algo. Pegar alguém também. Mas pegar algo, ok? É o verbo to get. Então, vamos ler aqui o exemplo abaixo. She asked me to get a book from the library for her. She asked me to get a book from the library for her. Ela me pediu para pegar um livro na biblioteca para ela. Lembrando, eu estou falando aqui, vocês repitam aí, todo mundo está com o áudio fechado, pode falar sozinho, sem problema nenhum, sem vergonha. Eu repito duas vezes a frase, porque é para eu falar e para vocês repetirem, tudo bem? Então, ó, ela me pediu para pegar um livro na biblioteca para ela, ok? Então, get aqui significa pegar. Vamos para a próxima frase. Don't forget to get some snacks on your way home. Don't forget to get some snacks on your way home. Então, não se esqueça de pegar alguns aperitivos ou petiscos no seu caminho, a caminho de casa, ou no seu caminho para casa, tá? On your way home significa no seu caminho de casa, ok? On your way home. Então, não esqueça o quê? De pegar. Don't forget to get. Can you get the kids from school later this afternoon? Can you get the kids from school later this afternoon? Ok? Então, você pode pegar as crianças na escola mais tarde. Nossa, ficou mais tarde nessa tarde. Então, peraí. Eu vou deixar assim, ó. Agora sim. Mais tarde. Você pode pegar as crianças na escola mais tarde? Alright? Então, get the kids. Ok? Então, o que eu falei, pegar alguém. Pegar alguém na escola, pegar algo, ok? Então, esse é o principal significado do verbo get. E aí, ele também tem outras variações. E quais são essas variações?
entender. Então, para dizer o verbo entender em inglês, pessoal, eu posso usar o verbo to understand, ok? To understand, que significa entender. Só que eu posso substituir o understand por get. E acreditem, é muito utilizado o verbo get nesse sentido, tá bom? Então, ó, o primeiro exemplo aqui, I didn't get a joke. I didn't get a joke. Eu não entendi a piada. I didn't get a joke. Alright? Então, esse get é no sentido, ó, eu não peguei a piada, ok? Eu não entendi a piada, ok? Fizeram a conexão? Oh, I think I got you. Eu acho que eu te entendi. I think I got you. Alright? Tem até uma forma informal de falar isso. É informal, só que não é mal educado de falar, tá? Não confunda uma coisa com a outra. Que é o gotcha, que é entendi. Eu lembro que eu estava no aeroporto. E um senhor me perguntou onde era o embarque dele, um senhor americano, onde era o embarque dele para Buenos Aires. E aí eu falei o caminho para ele, né? Aí ele, oh, gotcha, gotcha. Então, ó, entendi, gotcha. Ok? Tem essa forma aqui também. Então, I think I got you. Eu acho que eu te entendi. I think I got you. Right? Did you get the idea I came up with? Did you get the idea I came up with? Então, você entendeu a ideia que eu trouxe? Então, did you get the idea? Você entendeu a ideia. Mas, Giovanni, aqui ficou came up with, que são três palavras, né? E aí, tá aqui, trouxe? Sim, porque come up with, no presente, né, a expressão come up with significa vir com uma nova ideia, trazer uma nova ideia, inventar alguma coisa. Esse é o significado dessa expressão, come up with. Lembra quando eu falei para vocês que vocês têm que usar duas cores de caneta? A caneta azul para coisas que vocês sabem, caneta vermelha para coisas que vocês não sabem? Eu, quando era aluno, eu pegava a caneta vermelha, nessas aulas assim que o professor traz expressão, eu sempre pegava a caneta vermelha e anotava ali na parte de cima do meu caderno. Ah, que legal essa expressãozinha aqui, ó. Então, é bem legal vocês anotarem para depois fazer frases para usarem. É muito utilizado em série e filme, na vida real, assim, é muito utilizado mesmo. É uma expressão que eu vejo bastante, aliás, tá? Ahn, então, repetindo aqui novamente. Did you get the idea I came up with? Did you get the idea I came up with? Ok? Então, essas são algumas frases com o significado de entender, tá? Substituindo o verbo understand. E nós temos também o get, significando chegar, que está substituindo o verbo to arrive. Então, o verbo to arrive é o verbo chegar em inglês, certo? Entretanto, eu posso usar o get para substituir ele. E essa primeira frase que eu trouxe aqui para vocês, eu nunca ouvi essa frase sendo utilizada com o verbo arrive, sempre com o verbo get, que é How can I get there? Então, você está pedindo instrução para alguém, alguém pediu instrução para você, como que eu chego até lá? How can I get there? How can I get there? Get there. Ó, percebam uma coisa. Deixa eu aumentar um pouquinho, gente, desculpa. Deixa eu aumentar aqui, ó, fica melhor para vocês verem. Então, ó, perceberam que aqui, ó, tem T no get e tem o T do there. Perceberam quando eu falei how can I get there? Fica feio falar assim, ó. How can I get there? How can I get there? How can I get there? Get there. Ok? Então eu vou falar apenas um som ao invés de falar os dois. Tudo bem? Ficou claro isso? Repitam aí na casa de vocês. Vamos aqui para a próxima. What time did you get home last night? Aqui, ó. Você perguntando para aquela pessoa que saiu, falou que voltava depois de meia hora e voltou depois de duas. What time did you get home last night? Normalmente, quando as pessoas perguntam isso, elas até sabem a resposta, mas elas querem ouvir. Então, ó, a que horas você chegou em casa ontem? What time did you get home last night? Que hora que você chegou? Então, get, aqui significando chegar em inglês. Tudo bem? Mas aí você vai ficar com uma dúvida. Você que está aí ao vivo, né? Ou você que está assistindo gravado. Por que que eu fico fazendo perguntas para mim mesmo? Porque
Por mais que eu dê liberdade para vocês perguntarem as coisas, às vezes vocês podem ficar tímidos. E se você está assistindo gravado, você não tem nem a oportunidade de me perguntar. Então, eu costumo fazer perguntas que eu acho que vocês podem fazer. Então é o seguinte, ó. Aqui, get, tá como chegar, não tá? Ó, get, chegar. Show de bola. Giovanni, aqui tá escrito get e aqui tá chegou. Por que está chegou? Então, eu aconselho você a ir no nosso curso, no módulo de gramática, porque lá eu explico um pouco melhor e também na parte de verbos. Eu explico a utilização do verbo to do para fazer pergunta, tá? Então, aqui, ó, o did está no passado. Então, o did estando no passado, ele transforma o verbo que vem em seguida no passado também. Tudo bem? Essa é a explicação. Eu não vou me prolongar, ficar dando muitos exemplos, tudo bem? É, Mas aí, ó, se eu fosse falar assim para você, como você chegou lá? Aqui é How can I get there? How did you get there? How did you get there? How did you get there? Que seria como How did you você chegou get lá? there? Ô, Pet, o seu áudio está aberto. Oh, sorry. No problem. Mas, ó, continua repetindo, está certinho. Eu espero que todo mundo aí faça a mesma coisa, viu, meus queridos? Então, vamos lá, ó. How did you get there? How did you get there? Agora sim, ó, ficou igual, ó. Get, chegou. E não get, chegar. Por quê? A gente usou o verbo did aqui para fazer pergunta, tá? O did está aqui para fazer pergunta. E aí, quando o did está na frase, o verbo que vem em seguida, o que que acontece com esse verbo? Ele fica na forma original dele, tá? Só que aqui eu tô colocando a estrutura inteira da frase no passado. Então, por isso que aqui, ó, eu traduzi como chegou e não como chegar. Tudo bem, meus queridos? Tudo certo? Então, vamos seguindo aqui. I don't think I'll get there on time. Então, ó, eu não acho, eu não acredito I'll get there on time, né? Que eu vou chegar lá a tempo. Outra pergunta eu fazendo para mim mesmo. A minha outra personalidade fazendo pergunta. Mas, Giovanni, ó, eu não acho. I don't think. Até eu entendi. I'll get there on time. Eu chegarei ou vou chegar lá a tempo. Mas esse que aqui, ó? Cadê ele? Cadê o that? Porque eu vi na internet, Giovanni, que that significa que. Por que que eu não coloquei o that aqui? Nesse caso não é obrigatório, tá bom? Não é obrigatório colocar o that aqui. Muitos deles, aliás, não usam isso. Tem uma amiga minha que ela foi para Califórnia, né? E primeiro que ela falou para mim, Gi, eles não falam that, realmente, porque eles cortam as palavras, então fica that, that. Outra coisa, além deles cortarem as palavras, é, perguntaram para ela, você é brasileira? Ela falou sim. Ah, porque vocês usam muito o that. Isso não é um problema, tá? Nossa, isso é um problema demais usar o that. Nossa, reconhecer que eu sou brasileiro. Não, é porque nós temos o costume de usar o que para linkar as frases, né? Em inglês, você não necessariamente precisa usar o que para linkar as frases, tudo bem? É normal eles falarem sem ele. Então, aqui, eu não uso o that. Por quê? Porque soa mais fluente, soa mais nativo, tá? Então, I don't think, I don't think I'll get there on time. I don't think I'll get there on time. Então, eu não acho que eu vou chegar, ou I'll get, chegarei there on time. Lembrando, meus queridos, tem aula disso também, mas só pra gente lembrar, ó, esse I'll é I will, tá? I will. Cuidado para não confundirem com all, ó, som de all, que significa todo. All. Cuidado com isso. Então, I don't think I'll get there on time. Eu não acho que eu vou chegar lá a tempo. Tudo bem? Tudo certo? Então, vamos continuar aqui. O motoqueiro passou aqui na rua e fez questão de todo mundo deixar ele sabendo que ele está passando. Espero que vocês não tenham ouvido. Vamos seguir aqui. Então, ó, o verbo to get também pode substituir o verbo to buy, que é o verbo comprar, certo? Então, ó,
She's got a new car. She's got a new car. Ela comprou um carro novo. They've got a new jacket. They've got a new jacket. Alright? Eles compraram uma jaqueta nova. E aí é o seguinte, né? O que é isso daqui? Eu não quero responder essa, eu quero que vocês me respondam. O que esse apóstrofo S significa? Se não precisa nem abrir o áudio, pode mandar, escreve aí para mim aqui no chat. Eu não tô com pressa, viu? Amanhã eu faço home office, então eu espero vocês me dizerem o que significa esse apóstrofo S que tá junto com o X. O que é isso? Vocês sabem? Alguém sabe? Pode digitar, não sei, pode Pertence digitar. a alguém ou posse. Hum, não. O apóstrofo S também significa posse. Tem aula, aliás, sobre isso, tá? Sobre pronome possessivo, sobre posse. Mas não, não é isso. Vamos ver, ó. O pessoal digitou aqui. Ó, colocaram aqui. Ah, Márcia e Tomás, obrigado aqui. Colocaram que é is, né? She is. Não é, meus queridos. Não é. Não é nem posse, tá? E também não é o verbo to be, que é o is. Giovanni, o que é isso, então? Porque, ó, não faz sentido pra gente em inglês colocar she is got. Porque she is, ela é ou ela está. Ela é, está, comprou. Ficou um pouquinho estranho. Então, eu falo assim, ué, isso que é então? Se não é is. Ah, e quando é posse, Giovanni? Que é isso? Por exemplo, ó, Carlos Bar. O bar do Carlos. Então, ó, esse apóstrofo S indica pertencimento, que algo pertence a alguém. Então, eu vou para o Duda's House. Eu vou para casa da Duda. Deixa eu... Aqui, ó. Eu vou para casa da Duda. Então, ó, Duda's House. Esse apóstrofo S quer dizer o quê? Ó, a casa dela. Sendo que muitos nativos nem colocam house. Falam só Duda's. Duda's. Então, você já sabe, é a casa de alguém, tá? Então, é uma coisa muito comum para falar sobre pertencimento. E X pode significar she is, do verbo to be, mas nesse caso não é. Giovanni, para de suspense. Eu quero saber. Calma. Vamos lá agora que eu vou falar para vocês. Deixa eu ver, alguém colocou. Tomás, muito bem. Colocou aqui, ó, no chat. She has. Perfeito, meu querido. She has. She has got a new car. She has got a new car. E aqui, ó, isso daqui, ó, esse V, o que significa? They have got a new jacket. They have got a new jacket. Mas, Giovanni, por que tem esse has e esse have aqui? Sendo, ó, ela, verbo to have, ou has, tem, ela tem, comprou um novo carro? Não, é o seguinte, isso daqui é uma estrutura do inglês que nós chamamos de present perfect, ok? E aí é um tempo verbal que nós não temos no português, é um tempo verbal que nós só temos em inglês, tudo bem? Então, ah, fica um pouco desafiador, lembra, para substituir a palavra difícil por desafiador. Não é difícil, é desafiador. É um pouco desafiador para nós entendermos no começo. Um dos motivos que eu uso o present perfect é para falar alguma novidade, falar algo novo, falar algo que alguém não sabia, tudo bem? Então, por exemplo, eu chego em vocês, falo assim, ó, ela comprou uma jaqueta nova, eu tô falando uma novidade. Ó, eles compraram um carro novo, no caso que eu inverti, né, os exemplos. Mas enfim, eu estou falando uma novidade. Quando eu vou falar uma novidade, eu posso usar o present perfect. Os nativos usam ele, tá? Porque ele relaciona algo que aconteceu no passado, mas ainda tem relevância no presente. Ou seja, ela comprou o carro já. Já comprou. Eles já compraram a jaqueta. Mas é uma novidade, ninguém sabia, é relevante para o momento da minha fala. Eu uso present perfect, tá bom? Aliás, a próxima live, eu fiz live sobre present perfect já.
Eu acho que não. A próxima live eu vou fazer sobre o present perfect. E aí vai ficar bem mais fácil para vocês entenderem. Eu vou até resgatar, ver se vocês lembram esse exemplo aqui. Então, quem está assistindo aqui agora já marca presença na live da semana que vem, certo? Então, she has got a new car. They have got a new jacket. Ok? Ela comprou um carro novo. Eles compraram uma jaqueta nova. Então, é isso que significa esse apóstrofo S e esse VE, tá? É a abreviação do verbo have. Tudo bem? E aí, nós temos aqui o nosso último exemplo. I'll get the ticket to the concert on internet because it will be cheaper. Ó, eu confundi aqui, ó, cause it will be cheaper. Então, ó, I'll get the tickets to the concert on internet because it will be cheaper. I'll get the tickets to the concert on internet because it will be cheaper. Então, ó, aqui novamente, ó, o I'll, cuidado para não falar all, é I'll, I'll. I'll get, eu vou comprar. The tickets to the concert. Então, show em inglês, eu vou falar show ou concert. Qualquer um dos dois, tanto faz, tá? Você pode falar show ou concert. Então, eu vou comprar o quê? Os tickets, os ingressos para o show. To the concert. On internet. On internet. Na internet. Giovanni, por que você falou internet? Os britânicos vão falar internet. Internet. Só que os americanos vão falar internet. Internet. Eles cortam o som desse T aqui, tá? Esse T fica sem som, aí fica internet. Internet. Giovanni, eu quero falar internet porque fica mais fácil para mim. Tem algum problema? Não. O que que você precisa é entender quando alguém falar internet. Mas você pode ficar a sua vida inteira falando internet. Todo mundo vai entender. Todo mundo mesmo, tá? Então, é uma escolha. Esse cause aqui eu coloquei propositalmente. Por que eu coloquei propositalmente? Porque é o seguinte, ó. Nós temos a palavra because, que significa por quê? Nós temos a expressão cause também. E essa daqui, que a pronúncia é igual. Cause, cause. Ok? Cause. Alright? Então, é uma outra forma tanto de escrever como de falar. Então, muitas pessoas ao se comunicarem por mensagem, redes sociais, essas coisas, podem usar essa parte, essa forma aqui, ó, cause. Em música, você vê muito mais essa daqui, ó, escrita, tá? Para mensagens, redes sociais, essa última aqui, essa menorzinha, tá bom? E a gente usa o cause para quê? Diminuir o som da palavra. Para que falar because, cause? Então, muitos nativos podem falar dessa forma, ok? E aqui, ó, it will be cheaper. Cheaper significa mais barato. Então, cheap, barato, cheaper, com esse ER no final, mais barato. Tudo bem? Meus queridos, ficou alguma dúvida? Vocês podem abrir o áudio aí, se comunicar comigo, é, podem digitar, tá? Fiquem à vontade. A aula não é minha, a aula é nossa. Então, ótimo. Se isso daqui já ficou claro, eu vou então passar aqui para o nosso quinto e último exemplo com o verbo get. Lembrando que eu vou fazer isso em duas aulas, tá? Aí a próxima eu faço um pouco ali do present perfect, depois mais para frente eu faço uma outra parte 2 com mais significados. Mas esses daqui são os que eu mais uso, tá? Tem outros? Tem, mas esses são os principais. Vamos aqui, então, para o nosso quinto significado do verbo get, que é ficar, no sentido emocional, tá? Gente, por que que eu fiz questão de falar que o get significa ficar no sentido emocional? Porque nós temos o verbo to stay. O verbo to stay significa ficar no sentido físico. Então, eu vou ficar em casa. I will stay at home. Ficar no sentido físico e não no sentido emocional. Porque no sentido emocional eu jamais, nunca na vida vou usar o verbo to stay, tá bom? Não usem. Então, eu uso o verbo to get. Então, ó, she got angry when he was late for their date. She got angry when he was late for their date. Então, ela ficou irritada. Got angry, tá bom? Got angry. Ficou irritada. Quando ele se atrasou para o encontro deles, né? Date, encontro.
Então, for their date, o encontro deles. E aí, o meu alter ego aqui pediu para eu perguntar uma outra coisa. Giovanni, você lá em cima mostrou, né, ali o get significando o verbo no presente e o get significando o verbo no passado. O próprio get, sem usar o passado dele. Por que que aqui está colocando got? Tá got aqui. E ali em cima não estava escrito got, estava escrito get no presente. Alguém sabe o porquê? Alguém se arrisca a dizer? Lembrando, vocês estão aqui para errar, por isso que vocês estão no meu curso. Se vocês estivessem aqui para acertar, vocês estariam perdendo o tempo de vocês, né? Tempo e dinheiro ainda, que é pior, né? Perder os dois. Você tem uma pergunta? Exatamente, Pet. Exatamente. Porque lá em cima, além de ser uma pergunta, só que não só porque era uma pergunta, mas também porque estava no passado. Então, lembra que eu falei para vocês? Caso vocês não tenham prestado atenção nesse pequeno detalhezinho, eu vou repetir de novo sem problema nenhum, ó. Então, nós temos o did para fazer pergunta. Então, ó, did you get, por exemplo, did you get angry? Ó, você ficou irritado ou você ficou irritada? Did you get angry? Então, como seria a tradução disso? Você ficou irritado. E aí, ó, eu coloquei ficou. Só que eu coloquei get. Por que que ficou? Eu coloquei ficou aqui e tem ficou aqui. E aqui eu coloquei got. E aqui em cima, opa, eu coloquei get. Qual que é a diferença? Aqui é uma pergunta, certo? Ó, eu estou usando o did para fazer pergunta. Eu lembro que eu falei para vocês que eu coloquei o did no começo. O próximo verbo, o que acontece? Ele já fica automaticamente no passado. Tudo bem? Então, esse é o motivo pelo qual lá em cima eu coloquei get e o verbo ficou no passado. E aqui eu tive que colocar o got. Tudo bem? Quando eu usar o verbo to do, passado did, para fazer pergunta, eu vou usar essa estrutura. Tudo bem, meus queridos? Tudo certo? Ficou claro? Porque é umas coisas que pegam às vezes a gente, né? A gente fica assim, não, mas por que lá Uma em pergunta. cima. Oi? Tem uma pergunta, Giovanni. Vai lá, meu querido. O get, o T às vezes fica mudo, né? Isso, muito bem. O got. O E o got, got, não? ele também vai ter essa característica, porque assim, ó, com relação ao temudo, o que acontece? Depende da velocidade que eu vou falar, tá? No connected speech, onde você vai perceber isso? Na minha quarta ou quinta aula do módulo de listening, você vai ver o filme The Heartbreak Kid, que em português é Antes Só do Que Mal Casado. E aí eu mostro para vocês como que o som do T às vezes ele é flexibilizado. Então, o connected speech ele é o principal responsável pela gente mudar o som das palavras, tudo bem? Porque se a gente falar devagar, a gente vai falar o som da palavra certinho. Então, primeiro, a velocidade influencia, tudo bem? E aqui, ó, she got angry. Eu posso falar sem o T, mas eu também posso falar com o T. She got angry. She got angry when he was late for their date. Tá? Igual aqui, ó. He got excited. He got excited. Got excited. Got nervous. Got nervous. Suprimindo o som do T. Ou eu posso falar she got angry. She got excited. She got nervous. Got nervous. Ok? Então, eu posso suprimir o som da letra também, ok? Então, she got angry when he was late for their date. She got angry. Parece um trava-língua aqui, né? Às vezes eu travo pra falar, ó. She got angry when he was late for their date. Alright? Vamos aqui para a nossa próxima frase. He got excited when he heard the news about the upcoming concert. He got excited when he heard the news about the upcoming concert. Ok? Então, ele ficou empolgado. Cuidado com essa palavra, excited, porque vocês acham que é outra palavrinha aqui no português, né? Que não é uma palavra lá muito educada, e eu tenho uma aluna de 12 anos aqui na live, então não vou falar essa palavrinha em português. Mas vocês sabem
né? Essa palavra excited lembra muito uma palavra em português. Não usem isso dessa forma, porque não significa isso. E não fiquem constrangidos em falar excited, tá? Porque excited significa empolgado ou empolgada, ok? Então, não tem problema nenhum falar essa palavra. Então, ó, when he heard the news. Eu lembro que eu já falei isso para vocês em outra oportunidade, né? Para não falar news, não é news, é news. News. Não é New York, é New York. New York. Então, he got excited when he heard the news about the upcoming concert. Então, o que? As notícias, né, sobre o próximo show. Sobre o próximo show. Upcoming significa próximo, que está por vir, tá? Quando eu uso upcoming, significa que algo está por vir. Upcoming concert. Então, o próximo show, o show que está por vir. Ok? E vindo aqui para o nosso último exemplo, I got nervous because before my big presentation at work. I got nervous before my big presentation at work. Então, ó, fiquei nervoso antes da minha grande apresentação no trabalho. I got nervous before my big presentation at work. Cuidado para não falar a presentation, tá? Tem muito aluno que quando eu coloco a palavra presentation, né? Ah, a presentation. Não, não é a presentation. Tira o A. Tira o som do A da boca. É presentation at work, tá? Presentation. Essa é a forma correta. Tudo bem, meus queridos? Ficou claro? Dúvidas? Sem dúvidas? Não. Então, eu vou pedir o seguinte para vocês. Eu vou dar aqui 5 minutinhos, tá? E eu quero que vocês façam uma frase com cada uma das formas que estão aqui. Tudo bem? Deixa eu ver. Eu queria colocar aqui de uma forma que ficaria fácil para vocês enxergarem vários contextos diferentes, né? Mas não dá. Ou eu deixo para cima ou eu deixo para baixo. Então, eu vou deixar aqui, ó. Qualquer coisa, depois de 2 minutinhos eu vou descer na tela, tá? Então preparem as frases. Você que está assistindo gravado, pule aí uns 5, 6 minutinhos e a gente já volta para a aula e eu corrijo as frases com vocês, tá? Professor, estou me sentindo inseguro, não estou conseguindo fazer as frases. Não se pressione. Não consegui fazer as 5 frases. Não se pressione. Faça o quanto você conseguir nesse tempo, tá bom? É importante o quê? Que você leve os ensinamentos dessa aula para fora. Então, é importante que você, após terminar essa aula, faça as frases, tudo bem? Então, agora é 9h07, eu vou voltar umas 9h12 para corrigir as frases com vocês. Até daqui a pouquinho.
Fala, meus queridos, voltei. Espero não ter assustado ninguém aí. Então vamos lá. Vou pegar as frasezinhas de vocês aqui. Já vi gente me mandando frase. Lembrando, quantidade não é importante. Mas, aliás, quantidade não é importante agora, porque é pouco tempo, né? Mas fora da live, quantidade é importante. Façam bastante frases aí com os verbos. Vou pegar as frasezinhas aqui de vocês. Não vou falar nominhos, tá? Vou evitar falar nominhos. Vou pegar as frases e vou corrigir aqui. Eu já falei nome antes, mas não sei, não quero falar hoje. I didn't get the last film yesterday. Muito bem, essa frase está correta. Os britânicos usam muito a palavra. Deixa eu compartilhar outra tela com vocês, que eu estou aqui agora no bloco de notas, eu não estou compartilhando ele, onde eu joguei as frases. Tem um minutinho. Estão vendo meu bloco de notas agora? Dá para ver bem? Me falem aí. Então, ó, I didn't get the last film yesterday. Então, meus queridos, aqui é o seguinte: os britânicos vão usar a palavra film para dizer filme. Você também pode usar movie. Os americanos usam movie. Dá para entender de qualquer forma, Giovanni? Tá, tudo bem. Só estou te passando aqui uma outra possibilidade, mas fiquem tranquilos com relação a isso. Então, eu não entendi o último filme ontem. Next. Can I get there tomorrow night? Can I get there tomorrow night? Posso, chegar lá amanhã à noite? Ok. Eu, hum, eu vou colocar um at aqui, tá? Can I get there tomorrow at night? Eu posso chegar lá amanhã à noite? O at, com at ele fica melhor, fica mais correto. Tudo bem? Somente esse detalhezinho. Vamos aqui para as próximas. Ó, I get about soccer. Essa frase aqui, é, eu precisaria de um contexto maior para ela, porque ela fica um pouco complexa para mim, um pouco difícil de entender o que exatamente você quis dizer com ela, ok? Deixa eu ver aqui, ó. Vou continuar nela, tá? Um minutinho. Porque eu entendo de futebol, acho que foi mais ou menos isso, né? Que... Porque aqui não fica muito legal. Como que a gente pode refazer essa frase? Me diz aí no comentário se é isso mesmo. Eu entendo de futebol. Me diz aí se é isso que você quis dizer com essa frase. É isso aí. Isso aí? Opa, maravilha. Então, eu falei que não ia falar nomes, o Péricles já falou o nome dele, já se pronunciou. Beleza. Então, ó, aí. Cara, é engraçado aqui, olha só que loucura. Eu até usaria o understand aqui. Tipo, I understand many. Eu colocaria alguma coisa a mais. Many things about soccer. Eu entendo muita coisa sobre futebol. Faz mais sentido eu usar o understand do que usar o get. Giovanni, mas tem uma regra para isso? Não. Lembra quando eu falei para vocês que how can I get there? How can I get there? Ninguém fala how can I arrive there? Eu nunca ouvi. Várias pessoas me pediram direção por muito tempo, porque eu fiquei 7 anos trabalhando no aeroporto. E 100% das vezes eu ouvi how can I get there? Eu nunca ouvi how can I arrive there? Gramaticalmente está errado? Não. Mas soa natural? Fica legal para falar, para outra pessoa entender? Não. Então, I get about soccer. Eu entendi o que você quis dizer, mas
parece que falta alguma coisa. Ahn, eu até tentando parafrasear isso de uma outra forma, mas é isso, tá? Nesse sentido, eu usaria mais o understand, ou se fosse usar até o get, eu colocaria um pouco mais de contexto. Eu poderia colocar aqui, I get many things about soccer, né? Então, eu entendo muita coisa de futebol. Pode ser também, tudo bem? Vamos aqui para the next one. Can I get there at school? Então, ó, o que que nós temos que arrumar aqui nessa frase? Porque se tem o can aqui na frente, é uma pergunta, certo? Então aqui, ó, é uma pergunta. Se tem o can ali na frente, né? Lembrem que eu falei para vocês? Verbo na frente é pergunta. Então eu já vou colocar a interrogação ali. Eu posso ficar lá à escola? Porque aqui, ó, a school é a escola. Eu posso ficar lá à escola? Vamos. Qualquer coisa, me fala o que você quis dizer com isso daqui, mas eu vou tentar entender aqui e parafrasear isso. Como que a gente vai fazer, ó? Porque se você quis dizer no sentido de ficar, eu não vou usar o verbo get. Lembra que eu falei um pouquinho antes de eu dar o tempo para vocês fazerem as frases, que eu falei o quê? O verbo get, ele significa ficar no sentido emocional, não no sentido físico. Então, ficar na escola é ficar no sentido físico e não no sentido emocional, certo? Então, aí seria stay at school. E aí não ficaria get. Tudo bem? Se o verbo to stay, ficar na escola, stay at school. Agora, se você quis dizer no sentido de o quê? Direção, então, de arrive, né, de chegar, aí seria assim, ó, how can I get at school? Como que eu posso chegar na escola? How can I get at school? Então, você acordar tarde para ir para a escola, você perdeu a perua, sua mãe chega em você, sua mãe e seu pai falam, ó, se vira, você não vai faltar não. Chega na segunda aula que você pode entrar. E aí você sempre tá de perua, pô, como que eu chego na escola? Pra que direção eu ando? Que ônibus eu pego? How can I get at school? How can I get at school? Como que eu posso chegar na escola? Aí eu vou usar o verbo get e tá certíssima a frase dessa forma aqui. Tudo bem? Vamos aqui. Pessoal, a gente vai fazer a parte de conversação. Eu vou tentar até ser rápido aqui nas correções para a gente fazer a nossa parte de conversação. E nessa semana eu trouxe algumas é, frases novas, tá? Para a gente trabalhar outros contextos. Vi que o Tiagão entrou aí, que eu falei pro Thiago, Thiago, entra, nem que for para aula de conversação, que você sempre participa. Maravilha. Ó, vamos aqui. She didn't get the message I left for her. Então, ela não o quê? Recebeu. Aqui você trouxe um outro sentido do verbo get, que eu não trabalhei nessa aula, mas eu trabalharia numa aula 2, né? Que get significa receber. Então, she didn't get the message I left for her. Ela não recebeu a mensagem que eu deixei para ela. Correto. He got a promotion at work. Ele conseguiu, né? O get também tem um sentido. Ó, você acabou de me dar aqui várias frases com outros contextos, hein? Então, ó, e tá certo, não tá errado, não. She got a promotion at work. Ela conseguiu uma promoção no trabalho. Tem até uma música do Michael Jackson, Don't Stop to Get Enough, né? Que é não pare até conseguir o que você quer. Então, o verbo get tem essa questão de conseguir algo, né? Então, conseguir uma promoção. Muito bem. Did you get the tickets for the concert? Você conseguiu, ou você comprou aqui os dois significados, tá? Você conseguiu os ingressos para o show? Você comprou os ingressos para o show? Ok? Posso entender dessas duas formas. I need to get, I need to get some groceries from the store. Então, eu preciso pegar, ok?
algumas guloseimas, algumas coisas, tá? From the store. Store, loja. Mas store é uma loja muito abstrata, tá? Você pode colocar supermarket, pode deixar store, não tem problema nenhum. É, Então, vamos seguir aqui. Have you got your passport for the trip? Você conseguiu o seu passaporte para a viagem? E I got a new phone yesterday. I got a new phone yesterday. Então, eu comprei um celular novo ontem. Tudo bem. E vindo aqui para as últimas frases que mandaram. Did you get the pizza? Você pegou a pizza? Muito bom. Did you arrive late today? Só que aí você colocou o arrive ao invés do verbo get. E o sentido era mais a gente usar realmente as frases com o verbo get e não com as variações, mas sem problema. A frase está correta. Did you arrive late today? Ou did you get late today, né? Você se atrasou hoje. Posso também colocar aqui. I didn't understand the budget. Então, eu não o quê? Entendi o orçamento. I didn't get também pode ser utilizado aqui. Tudo bem, meus queridos? Tudo certo? Ficou alguma dúvida? No, no questions. Deixa eu fechar aqui esse bloco de notas com as frasezinhas de vocês. Ó, a gente termina a parte gravada e vamos para a parte de conversação. Então, você que está me assistindo aqui de forma gravada, se programe para estar aqui nas próximas semanas. Por quê? Porque tem aula de conversação, né? Nós temos aula de conversação até o final desse ano, tá? Garantidíssimo. Então, live, eu tinha até falado que nós íamos ter live só por 6 meses, eu vou fazer por, sei lá, até quando eu quiser, eu vou ficar fazendo live aqui para vocês, tá? E aí é o seguinte, as aulas de conversação, elas vão até o dia 13 de dezembro. Até dia 13 de dezembro nós temos, além da live ao vivo, nós temos... Live ao vivo, ok. Enfim, além da live, nós temos aula de conversação, tudo bem? Até o final desse ano aí. Então, para você que me acompanhou até agora, muitíssimo obrigado, um fortíssimo abraço, um grande beijo e até a próxima.